Imagina só a cena: perder tudo hoje. Sem um centavo no bolso. Sem nenhum bem. Só com a experiência que foi acumulada até aqui. O que fazer? Essa é a pergunta poderosa que a gente vai responder hoje com um plano bem prático para recomeçar do absoluto zero. Então a questão é essa: o que fazer quando se está no fundo do poço financeiro? Qual que é o primeiro passo? E o segundo? A gente vai detalhar aqui um plano de ação completo, sabe? Baseado em estratégia, inteligência e, mais importante que tudo, consistência. E o ponto de partida é exatamente esse. A filosofia central de qualquer reconstrução que dá certo é entender que o jogo é mental. Tenta enriquecer sem mudar os hábitos, sem ter disciplina, sem mudar o jeito de pensar. Bom, isso é a receita para o fracasso. Olha, começar do zero não é uma derrota de jeito nenhum. Na verdade, é uma chance única de construir uma vida financeira do jeito certo. Desde a base, sabe? Sem carregar os erros do passado. Pensa nisso como se fosse uma tela em branco, uma oportunidade. O primeiro movimento prático, então, é encarar a realidade de frente. Sem filtro, sem ilusão, sem desculpa. É preciso ter um diagnóstico 100% honesto da situação atual para qualquer plano poder funcionar de verdade. E essa clareza toda vem de perguntas bem simples, mas muito diretas, como essas que estão aí. Tem que colocar no papel, na ponta do lápis, quanto entra, quanto sai, qual o tamanho das dívidas e se existe alguma reserva, por menor que seja. Sem esse mapa inicial, qualquer esforço depois vai ser como navegar no escuro, sem bússola. Ok, com esse raio-x em mãos, a primeira ação é criar um modo de sobrevivência inteligente. O objetivo aqui é bem claro: estancar a sangria, sabe? Parar qualquer perda de dinheiro para liberar capital e, o que é mais importante, liberar energia mental para a reconstrução. E isso aqui é fundamental entender. Reduzir o padrão de vida por um tempo não é um sacrifício sem fim, é pura e simplesmente uma manobra estratégica. É usar a inteligência para focar os recursos onde eles realmente vão fazer a diferença para chegar numa meta muito maior lá na frente. E o legal deste método é que ele é super simples. É só pegar todos os gastos e dividir em 3 categorias: aquilo que é essencial para viver, o que é importante para o crescimento e o que é totalmente descartável. Isso faz com que a decisão de onde cortar seja muito mais objetiva, muito mais racional. Agora vem um passo que, sinceramente, não dá para pular. É inegociável. Antes de sair pensando em investir ou em multiplicar dinheiro, é preciso construir a rede de segurança. Sem uma reserva de emergência, qualquer imprevisto, qualquer coisinha que saia do trilho pode destruir todo o progresso feito. E para começar essa reserva, não precisa de muito não. A sugestão é começar com um valor até simbólico, como R$ 250. E isso nos leva a um ponto que é fundamental sobre construir riqueza, que é este aqui. O mais importante no comecinho não é a grana, o montante, mas sim criar e fortalecer o hábito de poupar. É esse comportamento repetido mês após mês, consistentemente, que vai gerar resultados gigantescos no longo prazo. Certo. Com a defesa organizada, com a casa em ordem, é hora de partir para o ataque. O foco agora muda de cortar gastos para a estratégia que realmente acelera a construção de riqueza: aumentar a renda. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Por mais que se corte custos, sempre vai ter um limite, um piso. Já o potencial de aumentar a renda é, teoricamente, infinito. É aqui que o jogo realmente vira. E para fazer mais grana, a gente pode pensar em 3 frentes. Primeiro, buscar uma renda imediata, com serviços rápidos, bicos, freelancers. Segundo, a renda técnica, que é se qualificar para ganhar mais no trabalho. E terceiro, a renda escalável, que vem de negócios e projetos que não dependem diretamente do tempo de trabalho. Agora sim, com a reserva iniciada e a renda começando a crescer, chegou o momento de começar a investir. E aqui, a filosofia é a mesmíssima do início: começar pequeno, mas, pelo amor de Deus, começar agora. Essa é uma das maiores armadilhas, um dos maiores mitos que paralisam as pessoas: achar que precisa de rios de dinheiro para começar a investir. O ponto crucial é que investir qualquer valor, mesmo que seja pouquinho, solidifique o hábito que vai levar à riqueza. E para quem está começando do zero, o segredo é simplicidade. Opções como o Tesouro Selic para ter segurança, fundos imobiliários para já ir gerando uma rendinha mensal e ETFs para diversificar de um jeito bem simples. São caminhos excelentes e super acessíveis.
É aquela história, né? A consistência ganha do volume. É muito, mas muito mais poderoso investir pequenos valores todos os meses do que ficar esperando para fazer um grande aporte uma vez por ano. A disciplina e a frequência é que ativam o poder dos juros compostos. Mas olha, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Para construir algo de verdade, é preciso parar de cavar o próprio buraco. E isso significa dar um basta em compra por impulso, em parcelamento desnecessário e naquela armadilha de viver para aparecer para os outros. E agora, como é que a gente mantém isso no longo prazo? Bom, o segredo aqui não é a motivação, porque ela vem e vai. O segredo é ter um sistema, uma rotina financeira que funcione quase que no piloto automático. E um bom sistema precisa de metas claras, né? Dividir os objetivos em curto, médio e longo prazo dá uma direção, dá um senso de progresso. Primeiro, organizar e montar a reserva. Depois, criar múltiplas rendas e investir. E, por fim, no longo prazo, alcançar a tal da liberdade financeira. Isso tudo nos lembra da importância da paciência. Riqueza é um jogo de longo prazo. Não se trata de ficar rico da noite para o dia, mas sim de construir patrimônio de forma sólida e consistente ao longo do tempo. É uma maratona, gente, não uma corrida de 100 metros. No final das contas, tudo se resume a esta troca de mentalidade. É fazer menos promessas e ter mais ações. Trocar o simples desejo pela disciplina, a aparência pela construção sólida e a emoção pela estratégia fria. Essa é a virada de chave que gera resultados que são, assim, quase inevitáveis. E para fechar, fica a pergunta que transforma tudo isso que a gente viu de teoria em prática pura. Depois de toda essa análise, qual vai ser a primeira, pequena e concreta ação para iniciar essa construção? A resposta a essa pergunta é o verdadeiro começo de tudo: